Olá, galera! Estamos aqui com o nosso Farol Tricolor, trazendo atualizações a respeito do nosso time, também algumas coisas sobre o adversário, algumas observações, alguns registros e vamos que vamos, hein, Diego? É isso aí, algumas novidades aí da semana. Essa semana sem jogos, data FIFA. Jogos Isso, inclusive hoje, né? Vão ser sim, disputados hoje, jogos das eliminatórias sul-americanas e com isso, alguns jogadores tricolores, como a gente falou, apresentados à sua seleção. Santiago Arias na seleção da Colômbia, Luciano Rodrigues na seleção do Uruguai. E terão jogos nesses próximos dias, inclusive na terça-feira, né, que vai ser antivéspera da partida contra o Flamengo, partida decisiva pela volta da Copa do Brasil. O Bahia perdeu o primeiro jogo por 1-0 aqui na Fonte Nova e jogará no Maracanã. Vamos falar até alguns detalhes sobre esse jogo aí, notícias lá do Flamengo, notícias dos treinamentos daqui também e mais um apanhado geral aí do que surgiu na semana de notícias que tem relação com o nosso esquadrão. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar mais um vídeo aqui do Farol Tricolor. Farol Tricolor tá chegando, galera. vamos que vamos. Pois é, galera, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor. Vou soltar aqui o botão de inscrição para que você lembre de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e também fazer parte do nosso clube de membros. Um abraço, inclusive, aí para o amigo Otávio, que também está no clube, né? Para o amigo Lucas, para a Isso, amiga Laide, a galera que já está chegando aqui no clube, fazendo parte, recebendo já as notícias no WhatsApp. Meu pai sempre faz um selecionado importante aí das notícias. Então a gente já está debatendo, fazendo esse contato lá no grupo de WhatsApp. E essa é o uma nosso das. Nelson, Pois o é, nosso também. Nelson É também, isso. E a gente isso, está nesse grupo já debatendo, e essa é uma das vantagens do Farol. Muitas outras a gente vai divulgando, tanto lá aqui no grupo do WhatsApp, quanto isso. aqui no próprio canal do YouTube. E tem aqueles destaquezinhos de comentários destacados, as estrelinhas, os stickers lá, as figurinhas específicas para a galera que é membro do grupo, e muitas outras novidades que a gente vai divulgando com o tempo. Então, além de curtir o vídeo, se inscrever no canal, dá uma olhada no clube de membros, videozinho explicativo, tudo certinho para você fazer parte dessa comunidade que já está crescendo e só tende a crescer ainda mais, pai. Perfeito, agradecendo a todos e com lembrando sempre aquela música do Moraes Moreira e chame gente. Vamos ter mais gente com a gente, tanto inscrito quanto participando frequentemente e no nosso clube de membros. Sejam bem-vindos. Há 3 opções, é só você acessar Isso e aí. você vai saber perfeitamente como pode se enquadrar. Contamos com vocês. Beleza, maravilha. Pai, a gente está nessa semana, como eu falei lá naquele comentário inicial, uma semana, não vou dizer sabática, mas uma semana sem compromissos oficiais do Bahia, por Isso. conta das datas FIFA, e alguns jogadores apresentados à seleção, né, do Bahia, como eu disse, Santiago Arias e Lúcio Rodrigues, e dos outros times também tem jogadores apresentados às suas respectivas seleções. Vamos acompanhar aí como se darão os próximos dias, mas o que acontece é que o Bahia está treinando, né? E hoje tem notícia aí do treino do Bahia e o treinamento de coisas que o Bahia está precisando, né? Se pelo menos o treinamento que foi anunciado aí por alguns veículos de imprensa é um treinamento que sem dúvidas é necessário, um treinamento que a galera de casa já está acompanhando. Deixa eu passar para você aí. Então a parte mais defensiva, os zagueiros, volantes, laterais fizeram um treino mais de posicionamento defensivo, coisa que o Bahia, como a gente fala, precisa muito, né? Tanto nas bolas cruzadas na área, você tem inclusive um destaque para fazer aí depois sobre isso, quanto em Isso. relação à recomposição do time, coberturas em contra-ataques e tudo isso, coisas que a gente destaca sempre aqui no Farol Tricolor e que são falhas. E outra falha, muito dita, muito repetida na torcida e também por nós aqui, são as dificuldades de finalização do Bahia, que cria muitas vezes muito e converte pouco. E esse tipo de lance foi treinado também, né? Os jogadores mais ofensivos do Bahia, como diz aí na notícia do Globoesporte.com, mas estava em todos os veículos aí essa notícia. E eles fizeram um treino específico de finalização com o auxiliar Charles Ambert. E esse é a notícia do treinamento de hoje. Tem uma notícia aí sobre Biel, que deve seguir fora. Né? Inclusive é um tratamento que não parece uma coisa tão simples, né? Incômodo nas costas que ele tem sentido.
né? E Acevedo é o outro jogador que continua ainda na recuperação desse problema sério que teve no joelho no final, no último jogo da temporada passada e até agora não atuou em 2024 por conta desse problema. Mas fala um pouquinho aí sobre essas expectativas, né? Gilberto deve estar de volta, não viajou para Bragança Paulista, mas provavelmente estará de volta, disponível para o próximo jogo, e talvez seja importante por causa dessa saída de áreas, né? Áreas, assim, tanto áreas quanto o Lúcio são teoricamente reservas nas suas seleções. Mas pode ser que sejam utilizados na terça-noite, o jogo do Bahia já é quinta-noite. Então a gente ter Gilberto apto, Gilberto disponível, não deixa de ser um ganho também importante para o elenco do Bahia, né? E fala aí sobre essa questão do treinamento, as notícias que tem aí, inclusive seu destaque aí sobre essa questão defensiva que a gente estava conversando em off. Perfeito, perfeito. O que nós temos acompanhado pelos companheiros de imprensa é também o que a assessoria de comunicação do Bahia passa, porque hoje não tem treino aberto. Então, isso é passado pela assessoria, nós estamos acompanhando também isso, inclusive temos documentação, fotos sobre isso, perfeito. Para mim, não é novidade, para nós que acompanhamos, estamos no Farol Tricolor, aqui na parceria e você na tabelinha, e os nossos amigos e amigas que fazem parte dessa galera querida, dessa família Farol Tricolor e do grupo membros do Farol. O detalhe é que a informação trazida pelo Globo, inclusive, é que o Bahia é o segundo time da Série A com mais gols sofridos de bola aérea. Para mim, é novidade para mim, para você, para quem acompanha o Farol, não. Você está certo. Quando se fala do ataque do Bahia, e eu falo depois para não embolar a coisa, tem a ver. Mas essa questão da defesa, de tomar gols bestas, fica naquela situação. Se o ataque não faz gol, perde muitos gols. Se a defesa não tomar gol fácil, empata um bocado de jogo. É só conferir o número de empates que o Bahia tem e o número de derrotas. Ponto. Nesse quadro, eu vejo que o tipo de treinamento tem que ser muito mais apurado e o Bahia precisa ter uma liderança dentro de campo. A única liderança que eu vejo do Bahia dentro de campo é Everton Ribeiro. Diria que tem uma liderança do ataque. Normalmente, quando a gente acompanha o jogo, no campo ou na televisão ainda fica mais destacado, é Canives que fica ali gritando para cá, não, vamos fazer a linha de impedimento. Tudo bem, é uma. Mas é visível que isso não é passado como comando. Isso não é passado como liderança. Isso não é passado como o princípio de se usar os fundamentos do futebol. Bola aérea tem que ser travada desde o cruzamento. Bom, se é uma bola parada, vamos olhar o posicionamento. Alguém tem que estar mais à sobra, não dando condição de impedimento, mas acompanhando o lance. E não todo mundo espera a bola chegar, se chegar para o adversário, o adversário faz gol. Foi assim que o Bahia tomou o gol contra o Flamengo, do Bruno Henrique, e foi assim que o Bahia tomou o primeiro gol contra o Bragantino. E tem sido em muitos outros jogos. Então, o Bahia ser o segundo time da Série A que tem mais gols sofridos de bola aérea, para mim não é novidade. Imagine que é o primeiro, o Bragantino. O Bahia é o segundo, e atrás ali vem equipes que estão inclusive na zona. O Bahia está na frente de times que estão na zona, tomando gol de bola aérea. Lamentável. Isso, além de ser, isso sim tem que ser muito treinado. E é preciso uma liderança. Eu pensei que, e não tenho tanto em memória, mas tenho quase isso, que quando o Vitor Cuesta entra, esse lance não acontece com tanta frequência. Mas Vitor Cuesta entra muito pouco. Jogador experiente, jogador qualificado, jogador de habilidade. Então, é um detalhe que a gente traz e é motivo para refletir, Diego. É isso aí. Detalhe que a gente sempre traz aqui, essa deficiência do Sempre. Bahia de bola parada e de recomposição também defensiva de contra-ataques e tudo, que toma Perfeito. muito gol por conta disso. Parece que está treinando, mas sempre treina, né? Vamos ver se dá resultado esse treinamento específico que aparentemente foi feito para mitigar, para diminuir essa deficiência claríssima, evidente, escancarada do time do Bahia, pai. Pois é. E não treinava antes? Ah, treina. Eu acho Pois que é. essa divulgação, inclusive, como você falou, parte muito do próprio Bahia, né? É E é meio que isso. para dar uma satisfação, né? Para amenizar. Exato. Mas espero que isso tenha resultado. Que a gente espera que tenha resultado, que os jogadores. Você falou uma coisa que eu acho importante.
tanto uma questão de treinamento quanto uma questão de atitude, Ah, sim. né? A palavra De é essa. imposição, né? Nos cruzamentos na área. E também de ter Sim, jogadores que deem conta dessa função, né? A gente percebe muito, eu perfeito. percebo muito que, por exemplo, a saída de Tassiano do time faz isso cair, a qualidade dessa Muito, bola aérea defensiva. A saída de muito. Everaldo do time faz isso cair. São dois jogadores que ajudam bastante nessas bolas cruzadas na nossa área. Mas não podem ser só eles, né? O Bahia tem que ter alternativas, o Bahia tem que ter aproximação muitas vezes. Aquele gol do Flamengo mesmo faltou aproximação. O Bruno Henrique estava Isso, a uma distância enorme dos defensores do Bahia, isso. conseguiu tomar a impulsão com liberdade e cabeceou, né? Com liberdade também entre o zagueiro Gabriel Xavier e Santiago Arias. Então são questões, é uma questão multifatorial aí que gera É, esse problema na defesa do Bahia, notadamente nesses cruzamentos na área. com certeza. Pai, tem também aqui um destaque, separei uma tela aqui, falando um pouquinho sobre o Flamengo. O Flamengo continua numa situação de muitos desfalques e teve nos últimos dias, né? Ontem teve a notícia de uma lesão seríssima de Pedro, que provavelmente não joga mais esse ano, né? Estava servindo a Isso. seleção brasileira e rompeu ali o ligamento cruzado anterior, lesão daquelas que deixa o atleta por muito tempo afastado, né, uma lesão de joelho séria, né? Então ele não deve mais jogar esse ano. Claro que a gente deseja a pronta recuperação, a melhor recuperação possível para Pedro, Sem né? dúvida, Inclusive um sem jogador que dúvida. serve à seleção, excelente atacante. Mas é um Muito bom. desfalque que é importante para o Flamengo também no jogo. Mas Pedro não jogou aqui e o Bahia acabou perdendo também, né? Contra o Flamengo, né? Fez um jogo, foi superior à maioria do jogo, como a gente destacou aqui no Farol, mas acabou perdendo. Então o jogo continua complicado. Flamengo também, deixa eu passar para você que eu acho que eu não passei para você aqui. Pronto, tá aí para você também, a galera de casa já acompanha. Perfeito. Falando que o Flamengo tem muitos desfalques ali, mas tem a expectativa de contar com Gabigol, Arrascaeta e Léo Pereira, talvez até De La Cruz, que saiu inclusive lesionado do jogo contra o Bahia, né? Ainda se recupere a tempo para enfrentar o nosso tricolor, mas assim, são jogadores que vêm de lesões, né? Então talvez não estejam 100%, talvez não joguem todos. E o Bahia, assim, se repetir a atuação, repetir a atuação desde que seja mais preciso no ataque, não fale na defesa, não entregue gol assim na defesa besta, que esses treinamentos funcionem. Eu acho que o Bahia tem sim condições de fazer um bom jogo no Maracanã e até, quem sabe, sair de lá com a classificação, mas nesse momento, é claro, a missão é difícil, perdeu em casa e tem um adversário muito qualificado, apesar desses desfalques, né, pai? O Flamengo vem jogando com desfalques, tem matéria hoje, inclusive, de levantamento sobre isso, durante quase todo o ano. A partir de março ou fevereiro passou a ser assim. Que Sim, às vezes parece que o Bahia só joga o Flamengo só joga desfalcado contra o Bahia. Não é o caso. O Flamengo vem jogando partidas e mais partidas sem seus jogadores, sem alguns dos seus jogadores de mais destaque. Tem sim, acontecido isso. Mas ainda assim, é um time perigoso, é um time que tem uma presença indiscutível. Eu não sou Flamengo, mas não sou desse que, como eu não sou, passo a ver defeito naquele time que eu não torço. Não é o caso. sim, Mas é verdade que o time do Flamengo tem uma personalidade muito grande em campo. É verdade que o time do Flamengo, ele, para alguns adversários, ele se impõe até no grito. É verdade isso. É verdade que o Flamengo se impõe em relação até à arbitragem. É verdade mesmo. Ah, só o Flamengo que é beneficiado, não. Mas no berro, no grito, você só vê jogo do Flamengo. Mesmo quando ele está ganhando, os caras chegam junto mesmo. Voltando ao que a gente quer dizer, ainda é um time que oferece muito perigo, um time que entra com vantagem e jogando a segunda em casa. O detalhe que eu vejo assim como mais animador ou um fio de esperança é que esse Flamengo do Tite jogou contra o Bahia no primeiro tempo, na Fonte Nova, resguardado. Não jogou recuado, mas jogou muitas vezes atrás do meio de campo, não é? Recuando a linha, como se diz hoje em dia. Então, é preciso muita atenção. Não é time retranqueiro, não é o caso. Mas o time de Tite não é um time de jogar aberto. E sim, para o que a gente conhece de um treinador conservador como o Tite, qualquer que fica em detalhe é que ele está com a vantagem. E ele, pelo jeito dele, deve passar para a equipe. A gente já entrou com a vantagem. Não vamos perder a vantagem nesse jogo. Não vamos nos abrir à toa que o ataque dos caras é bom.
O time chega fácil na frente. Ponto. É o que eu observo. Beleza. Esse foi o destaque aí do Flamengo. Lembrando, o jogo do Bahia e Flamengo, quinta-feira que vem, né? Quinta. Lá no Maracanã à noite, né? E também o Uruguai e a Colômbia jogam na terça-feira à noite. Vamos ver se Santiago Arias e se Lúcio Rodrigues vão jogar. Mas assim, eles teoricamente são reservas da seleção, talvez estejam disponíveis para essa partida de volta. Deixa eu voltar aqui para nossa tela principal para lembrar a galera que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e também faça parte do nosso clube de membros aqui do Farol. Um abraço à galera que já é parte do clube de membros, que está sempre conosco, inclusive no grupo de WhatsApp, comentando em tempo real as notícias aqui do nosso esquadrão. Você ia trazer algum outro destaque, pai? Trago sim, trago o seguinte. Vamos observar também com esse longo tempo de treinamento. Aliás, Rogério Ceni, você dos últimos treinadores que passaram aqui pelo Bahia é o que teve mais tempo em temporadas intermediárias. Se fala muito em pré-temporada antes de começar o calendário, mas temporadas intermediárias. Você teve isso. Você teve jogadores contratados a peso de ouro. Alguns mal contratados, alguns dinheiro gasto absurdamente. Ponto. Mas é verdade que você tem um tempo aí para fazer esse ajuste. E uma coisa que eu carrego aqui e trago sempre para vocês. Everton Ribeiro é uma mania que o Rogério Ceni tem de substituir Everton Ribeiro. A mesma mania que ele não tem para substituir Caio Alexandre e Jean Lucas. Não tem. Você vê, Caio Alexandre está mal no jogo, começou bem, mas já não está mal, fica Caio Alexandre. Jean Lucas não está bem em algumas partidas. Algumas partidas, Jean Lucas não vem bem. E, quando esteve bem, muitas vezes se arvorando a ser atacante. Isso tem que ajustar. O Bahia também perde muitos gols porque alguns chegam à frente no ataque, no sistema de jogo, nesse processo rotativo, nessa bola que gira, nessa bola dominada, nesse tipo de participação. Essa bola sobra para quem não chuta em gol, para quem não é artilheiro. É só recordar rapidinho. Não precisa ter boa memória, pode ser igual a mim que já não tenho boa memória. Na minha idade eu já tenho vagas lembranças, já não tenho boa memória. Mas é só lembrar quantas vezes Jean Lucas apareceu em condição de finalização e perdeu o gol. Quantas vezes o próprio Santiago Arias apareceu e perdeu o gol. Então, é ver isso também e fazer um ajuste. É preciso que alguns jogadores apareçam mais na frente nessa condição. Por exemplo, Everton Ribeiro. Algumas bolas daquela em que o chamado goleiro cresce, goleiro não crescia em cima de Romário. Então o goleiro cresce sem diminuir, sem menosprezar, em cima de alguns jogadores. Em cima dos outros, mesmo baixinho como era Romário, mesmo baixinho como é Everton Ribeiro, é saco. É bola no filó, é rede balançando. Então, na minha visão, com esse longo tempo que o Rogério vem tendo, esse período, inclusive 2 dias de folga e mais um no domingo, sem problema. Vale descansar os jogadores. Mas vamos apurar. Não está na hora de mudar. Ele que mudava de jogo para jogo, surpreendia com a modificação. Eu tenho uma sugestão. Iago Borducci, que é lateral esquerdo, para quem improvisado no meio campo? Quando, por exemplo, o Alexandre sai, quando Jean Lucas sai. Eu tenho uma sugestão. Bota Iago Borducci, já que quer fazer isso, ele entra na lateral esquerda É e isso. treine com o Luciano Juba no meio de campo. Faça um meio de campo, por exemplo, que em um tempo não vivem cansados, não tem essa questão de cansado, que no calendário está muito apertado, os jogos estão muito apertados. Você bota Caio Alexandre, bote Rezende, Caio Alexandre, sugestão, humilde sugestão. Rezende, Caio Alexandre, Tassiano e Juba no meio de campo. Pronto. Que tal? Lá na frente você bota Everton Ribeiro e Everaldo. Você bota Everton Ribeiro e Ademir. Você bota Ademir e Everaldo. Pronto. Vale tentar, porque o meio-campo do Bahia não marca. Compõe a marcação. Você disser assim, esse meio de campo do Bahia robustece o sistema defensivo, o setor defensivo, o esquema defensivo do time não faz. Digo isso quando ganha, digo isso quando perde, digo isso quando empata.
faz uma campanha que, para mim, está dentro dos limites do Bahia. Para mim, minha visão já era essa, Diego sabe, vocês que acompanham o Farol, já era essa, do 10º para cima. Tem se sustentado no 6º, no 5º, já andou pelo 4º, pelo 2º, então está agora no 7º. Então é a minha visão, Diego, essa observação que eu queria fazer. Ah, Essas beleza. observações. Beleza, aquilo que eu falo muito aqui também, pai. O Bahia tem opções, né? Fica falando muito de elenco Tem, curto, mas tem opções e tem. poderia tentar alternativas, até porque é claro Não que é? o ano é longo, o campeonato é longo, Claro. as fases dos jogadores variam ao longo do campeonato, então o Bahia tem como encontrar no seu elenco opções diferentes das que Rogério vem tendo para Sem melhorar dúvida. determinadas funcionalidades do time, determinadas Concordo. valências, como se diz Não hoje. é? Então, para o Isso. Bahia apresentar outras qualidades também que muitas vezes tem faltado nas partidas que a gente acompanha. Outra notícia, pai, que teve aí, né, no noticiário da semana foi uma operação policial que inclusive prendeu há pouco, não houve entrega, na verdade, ele se entregou, mas houve envolvimento de bets, né? Dessas Isso. casas de apostas virtuais, inclusive da patrocinadora Master do Bahia Esportes da Sorte. E assim, vamos acompanhar os desdobramentos, né? Mas Claro. a única questão que eu faço questão de acentuar, né, de destacar, é que esse universo, assim, esse tipo de investigação, esse tipo de empresa, a atuação delas ainda é muito incipiente no Brasil. Então, muita água vai rolar em termos de normatização, de regulamentação, de investigações sobre as empresas especificamente. E é lógico, a gente tem que ficar acompanhando para ver até que ponto está sendo feito corretamente, até que ponto é positiva ou não é positiva a atuação, a influência dessas empresas. Então, não é só a que patrocina o Bahia, são muitas outras que estão fazendo esse papel e crescendo cada vez mais esse mercado, digamos assim. Então, a gente tem que estar atento para assim os panos de fundo e as repercussões desse tipo de investigação e desse tipo de atuação, porque sempre, é claro, o jogo a gente sabe que é algo polêmico e delicado muitas vezes, né? Perfeito, perfeito. A gente vai acompanhando, isso é página policial. O Exato. programa não é disso, mas é um assunto que chega junto do esporte e do futebol. Lembrando que esse patrocinador do Bahia, envolvido nesse tipo de investigação, ainda vai se pronunciar, vai ter os desdobramentos, mas patrocina também o Palmeiras, patrocina também o Palmeiras, que bem me lembra o Palmeiras, o Corinthians, não é? E não me lembro assim alguns outros. Assim é um assunto que não é futebol e tal, é página policial, a gente está fazendo o registro porque é um fato, sem dúvida, que está Isso. E ocorrendo. certamente terá ainda outros desdobramentos. Pai, algum Sem destaque dúvida. final? Não, não. Agradecer a todos, vamos ficando por aqui. Beleza. Continue prestigiando a gente e façam parte, né, Diego? Do Fazer nosso clube parte. de membros. Exatamente. Tanto inscrever no canal quanto a galera que já é inscrita, inclusive fazer parte do nosso clube de membros. Uma contribuição tem 3 possibilidades lá. Inclusive o Turma Tricolor, que é R$19,90 por mês. E você tem essa participação destacada aqui no Farol. Inclusive fora aqui do YouTube, né, no canal de WhatsApp, que a gente está conversando sempre. Para conversar sobre isso, nosso grupo específico sobre o Farol Tricolor, sobre o Bahia, sempre com notícias atualizadas, inclusive aquelas que são transmitidas diretamente da assessoria de imprensa do Bahia para a gente, e a galera ficar sabendo em primeira mão, a galera que faz parte do nosso clube de membros. Para a gente também, só para fazer esse anúncio, a gente não vai ter jogo no fim de semana, mas provavelmente teremos uma live, divulgaremos em breve, tanto lá no nosso grupo de WhatsApp para a galera que já faz parte, quanto aqui no YouTube, para que você saiba. Estamos acertando aí para ver se haverá um convidado para a gente fazer uma live de final de semana, que já é tradicional, para interagir com a galera que nos segue, que nos acompanha por aqui, porque quinta-feira temos um jogo decisivo e o Campeonato Brasileiro que seguirá com toda a força depois dessa pausa. É isso aí, a gente espera vocês aqui no Farol, no Clube de Membros e também nessa live do fim de semana. E bora Bahia! Bora, Bahia! Vamos nós! Tchau, tchau. Aquele abraço!